Esperar o pessoal entrar. Oi, Alexia. Oi, Luana. Oi, Fê. Tudo bem, gente? Júlia, tudo bem? Esperando o Gustavo entrar. Acabei de falar com ele, meu Deus. Cadê ele? Vamos que vamos, né? Deixa eu chamar ele, ver o que aconteceu. Não, acho que deu 6:30? Não, ainda não. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Jana. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Enviou uma solicitação. Tudo bem? Deixa eu ver. Ah, deu, agora deu certo. Deixa eu ver como é que eu faço. Natrologia Univille. Ô, Gu, como é que eu faço pra te chamar? Acho que você que tem que pedir pra entrar. Amador Instagram ainda, meu Deus. Deixa eu ver o que que eu faço. Não, Gustavo, acho que eu sei que tem que chamar mesmo. Ah, não, agora. E aí? Entramos? Deu certo? Meu Deus, não sei mexer nisso. Você tinha mandado convite? Eu mandei a solicitação na hora que você falou, que eu ouvi, mas você tava travado aqui pra mim, mas agora tá rolando, tá de boa. É? A galera tá entrando aí aos pouquinhos. Flávio, quanto tempo, Flávio? Bom te ver aí, rapaz. Fica aí. A A Ana, Ana. a Amanda, todo mundo. Acho que a gente comenta, né, Gu, pra ser pontual. Acho que vamos se apresentando aí, falando a ideia e acho que é isso. Então, eu sou o Daniel, eu sou naturólogo, né? Professor da Unisul. Minha carreira enquanto docente, eu estou como editor científico da revista de Naturologia. Fui coordenador do curso da Unisul até o ano passado. Já fui presidente da Sociedade Brasileira de Naturologia. Na vida acadêmica, eu fiz mestrado em epidemiologia e agora doutorado, estou terminando o doutorado na medicina preventiva na Faculdade de Medicina da USP, né? O Gustavo estudou comigo, meu Deus, nós estamos ficando velho, né? Tamo E o velho. caminho, a gente sempre se cruza por aí, né? Acho que agora você se apresenta. Aham. Bom, então é isso, né? Eu estudei com o Dani na naturologia, lá em 2000 e bolinha. E aí, depois disso, eu acabei. Durante a naturologia, eu já fiz uma pós em especialização em saúde mental, depois uma especialização em medicina chinesa, mas acabei caindo para a área da educação. E aí, fiz pedagogia, mestrado e doutorado em filosofia da educação, discutindo sobre morte e infância. E aí, agora o tema está um pouco em alta, né? Atualmente eu estou aqui em Ourinhos, como secretário de Cultura, e também como docente na Estácio de Sá, no curso de Educação Física. Então, acho que só para falar um pouquinho a ideia, né, Dani? A gente sabe que o momento ele exige um pouco das reflexões sobre
saúde mental, das reflexões também sobre finitude, morte, perda. Então a gente decidiu juntar um pouco essas ideias, né? O Dani também tem uma pegada forte na saúde mental, tá com uma coluna também, né, Dani, escrevendo. Então, eu acho que a gente juntou essas ideias, né, minha pegada um pouco mais na linha filosófica para falar da morte, do luto e da perda, e o Dani vindo com as práticas integrativas, também com a saúde mental, para a gente estar fazendo esse debate aqui, esse bate-papo, né? Acho que é importante falar que o momento que a gente está vivendo, ele nos remete, né, a medos nossos, né, pode causar estresse, ansiedade, depressão. Na verdade, esses são os nomes mais bonitos, né, mas tem diversos transtornos de adaptação, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, que o Brasil já tem bastante. A saúde mental hoje afeta bastante o mundo todo, é a principal carga global de doenças. A depressão lidera essa carga global de doenças. E agora, com a epidemia, esses números vão aumentar consideravelmente, já estão aumentando. Seja por a gente acompanhar pessoas adoecendo ou morrendo, seja pela grave crise econômica que essa pandemia já começou a causar no mundo todo. Então, essa característica da pandemia é muito oportuno falar sobre perda, né? Porque a gente pode ter diversos tipos de perdas. As pessoas acham que lidar com luto, com thanatos, né, com morte, é só a morte propriamente dita, não? Mas pode ser um fim de um relacionamento, né? O número de pedidos de separação aumentou com o isolamento, violência aumentou também consideravelmente, seja diversos tipos de perda, né? Perda de emprego, que muitas pessoas também, infelizmente, a gente está passando por esse problema. Então, acho que no campo da nutrologia, da filosofia, da educação, essa formação do Gustavo e minha podem contribuir um pouco para ajudar o enfrentamento. Né, Gu? Eu acho que essa chamada que você fez, Dani, é muito importante, né? A gente abriu as caixinhas de pergunta, né, lá no Instagram, eu acho que dá para começar falando um pouquinho disso. Então, eu fiz duas perguntas, né? A primeira pergunta foi qual a maior perda que você já sofreu, né? E a outra é no tempo da pandemia, qual foi a perda que você mais sente, né? E aí é interessante, vai diretamente no ponto que você está dizendo, né? A gente tem uma falsa ilusão de que quando fala de morte e finitude, sempre está relacionado ao corpo físico, né? Alguém morrer e tudo mais. Agora, no momento que a gente está, a gente passou no Brasil de 30 mil mortes, né? Não por acaso a gente acaba remetendo à questão da morte física, realmente. E na pergunta, na primeira que eu fiz, sobre as maiores perdas que as pessoas tiveram, a maioria respondeu que era a mãe, era o pai, era, né? E e aí, quando eu pergunto, na pandemia, o maior relato que eu tenho é a perda do contato físico, né? Então, olha só como isso é representativo e simbólico para a gente, né? A grande questão que eu gosto sempre de falar, né, quando eu vou discutir morte e finitude, é que a gente, às vezes, por uma questão cultural, né, a gente tem um pouco de bloqueio e medo de falar desse assunto, só que a gente esquece que a gente já nasce perdendo, né? A gente sai da barriga perdendo o lugar quentinho ali no ventre da mãe, depois a gente perde o peito da mãe que a gente mama, aí a gente vai perder, sei lá, o brinquedo predileto, a mamadeira, a gente vai mudar de escola, a gente vai perder a professora que a gente tinha aula, a gente vai mudar os amigos, a gente está o tempo todo perdendo, né? E qual que é a grande questão? A gente não fala sobre perdas. A gente sempre vai relacionar a perda à morte física. E a perda é muito, muito além disso, né? É bem para além disso. E não saber lidar com a perda é um processo bastante complicado quando a gente vive momentos como esse, né?
de isolamento, de incerteza, né? Porque eu acho que a incerteza é o grande centro desse momento todo, né? Que desencadeia uma questão depressiva e de ansiedade e tudo mais. Maravilha. É, Acho que a gente poderia falar, já entrar no assunto das perdas, depois a gente vai para a naturologia, para as PICs. O que que você acha? Pode ser, pode ser. Eu acho importante a gente falar um pouco da questão do luto, né? A ideia do luto está muito em alta no momento, né? Ela está em alta e ela, infelizmente, também não está em alta, né? Porque com a chegada da Covid, né? E isso está sendo falado em diversos lugares, por diversas pessoas que estudam. Hoje mesmo eu tinha ouvido uma palestra da Ana Cláudia Quintana, que escreve o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, e, e ela falava exatamente isso, né? A grande dificuldade que a gente está tendo no momento é que as mortes continuam acontecendo e também tem morte por Covid. Mas o grande problema é que os rituais, eles não estão acontecendo como aconteciam antes, né? Então, para a gente fazer uma introdução disso, eu acho importante a gente especificar a ideia do que é o luto, né? Então, o luto, ele nada mais é do que a forma de simbolizar, representar, né, a perda de algo ou de alguém muito querido, né? E aí tem diversos autores que vão falar sobre essa questão do luto, e tem um mais específico que é o Colin Parks, que ele vai falar que o luto está relacionado com o amor, né? Então, qual que é a ideia? Quanto mais próximo a gente tiver de uma pessoa que morre, né? Quanto mais próximo a gente estiver relacionado com o amor, né? Maior e mais dificultoso tende a ser o processo de luto, né? E aí é engraçado, porque como eu trabalho esse tema, né? A morte, suicídio, muita gente vem perguntar, né? Tem a clássica, os clássicos fases do luto, né? E todo mundo acaba batendo muito nela, assim, né? E aí a galera acha que é uma coisa cronológica, né? Tem uma ordem certa e, poxa, eu tô tão perto aí, agora eu tô, sei lá, na barganha, opa, tô no meio do meu luto, né? Poxa, falta só mais 2 fases e eu vou estar livre. Não é assim, né? O luto é todo um processo, né? E cabe a gente ressaltar também que luto não é uma doença, né? O luto é uma necessidade, né? Ninguém gosta de perder algo que ama, né? Que tem um apreço muito grande. E aí, esse o outro ponto, né? Que às vezes a gente percebe nas pessoas. Ah, mas eu não passei nenhuma dessas fases. Opa! Então, alguma coisa também complicada está acontecendo nesse processo, né? Em algum momento, essa água toda represada vai desembocar, né? Então, o luto, ele existe, né? É, ele é importante ser vivido e a gente precisa passar por ele. Não à toa, a gente também tem diversos grupos, né? Diversos livros, diversas referências que vão estar falando sobre isso, né? Mas, enfim, vamos seguir aí no Eu debate. acho, eu acho que cabe também diferenciar tristeza de depressão de luto, né? Manda bala. É, Muitas pessoas, e aí falar um pouquinho de medicalização. Muitas pessoas, às vezes, perdem um ente querido, acha que está com depressão, vai lá, quer tomar um medicamento para aliviar esse sofrimento, né? E a gente chama isso de medicalização do sofrimento, né? Medicalização do luto, que o que nada mais é do que transformar um processo natural, que é passar por esse processo de luto, para a responsabilidade de um profissional de saúde no caso de uma medicação, para resolver esse problema, né? Então, o Gu comentou as fases do luto, né? Acho que varia conforme o autor, mas mais clássico é Elizabeth Kubler-Ross, né, Gu? A Uhum. negação, o isolamento, né? Por exemplo, agora no Covid a gente pode negar, não, isso não existe, né? Ter raiva, a outra fase seria a raiva, não, isso daí foi produzido em laboratório, né? A barganha, que é a troca, não, se eu
fizer atividade física hoje, eu vou poder sair de casa para poder comprar um doce, né? A tristeza e a aceitação, que seria por último. Mas igual o Gu falou, não tem uma ordem cronológica, né? Não tem um tempo descrito em cada uma. Algumas pessoas passam pelas fases de uma forma mais rápida e saudável e outras ficam bastante tempo numa delas, né? Acho que você pode comentar um pouco mais sobre as fases, são essas mesmas, né? Acho que a Elizabeth Kubler-Ross continua, acho que foi a que Sim, se destacou falando sobre isso. mas eu gosto, queria até dar uma provocada a mais, Dani. Tem um cara que sempre foi muito próximo da Elizabeth, né, que é o David Kessler, e ele tem a proposta de uma sexta fase, né, que é o significado, né? E aí, falando um pouco do Kessler, ele vai falar de uma coisa que é bastante importante a gente estar pontuando e ressaltando nesse momento, né? Se depois de uma aceitação o que a gente tem é a significação, né, ela é uma fase extremamente importante, né? E que a gente dá um significado para tudo que acontece, né? A gente dá uma representatividade para isso de algum. Mas o Kessler vai falar em uma entrevista que ele deu recentemente, ele vai falar de uma questão importante, né? Que daí a gente vai cair de novo na questão da saúde mental, que está relacionado com a questão de nós, no momento que estamos, né, em isolamento, incertos de tudo, né? Agora, por exemplo, São Paulo aqui está tendo flexibilização, está todo mundo ansioso, meu Deus, o que vai acontecer? Mais gente vai se contaminar, como que isso vai ser? Os casos estão aumentando e vão flexibilizar, né? Então a gente está incerto, a gente não sabe quando isso acaba, né? A gente não tem certeza de onde isso vai parar. Então, ele vai dizer que as pessoas estão cada vez mais, como se não fosse de costume, as pessoas estão cada vez mais querendo viver o futuro, né? Então, ele fala que uma das dicas, né, entre aspas, mas uma das formas da gente tentar passar por esse momento de uma forma, de um jeito um pouco mais leve, seria exatamente estarmos no momento presente, né? Não é pensar, puxa, será que daqui uma semana eu vou conseguir sair de casa? Não, foca agora, né? E pensa que, bom, vamos arrumar minha casa hoje, né? Vamos organizar as coisas hoje, vamos pensar no dia de hoje. Mais do que nunca, o clichê, né? O carpe diem, viva o momento, viva o dia, tá fazendo total sentido, né? E aí, Dani, só para dar uma emendada nesse tema, e foi uma aula até que eu assisti do Clóvis de Barros, né? Não só ele vai falar isso, mas tem outros autores que vão falar. O Flávio Gicovati também é um cara que fala sobre isso, é, falava, né? O Flávio já morreu, mas ele tem uma palestra dele, inclusive, que vai falar, vai chamar de fragilidade do tesão, né? E aí o Clóvis de Barros falava ontem isso, né? Que nós somos seres desejantes, né? Nós somos o tempo todo seres que desejam. A gente, vamos pensar na escola, né? A gente entra no ensino fundamental louco para chegar no ensino médio. A gente chega no ensino médio louco para estar na universidade. A gente chega na universidade e fica doido por ouvir professores falar sobre o mercado de trabalho, né? E aí a gente vai sempre nessa loucura, desejante, alcançando o desejo, né? E aí é o que o Flávio Gicovati vai chamar de fragilidade do tesão. Eu quero muito um relógio, eu consigo esse relógio, putz, por uma semana ele é bem legal, mas logo eu já estou procurando um novo desejo, né? Somos seres desejantes. E o que o Clóvis de Barros vai dizer é a importância da gente dar mais valor para as alegrias e para as felicidades que a gente tem, né? E essa seria uma forma da gente não ficar pensando no futuro, né? Não desejar lá na frente, né? E nem remoer aquilo que passou, mas sermos felizes, alegres e presentes nesse momento, né? Que estamos aqui, eu e você, com as pessoas entrando, as pessoas interagindo, falando que, como a Gabriela, dizendo que a morte é muito pesado para ela, mas que bom que ela está aqui, ela vai conseguir ver a morte de uma outra forma, né? Então, assim, essa é a grande sacada, né? A gente remoe muito o futuro, né? E vive pouco o presente. Isso potencializa aquilo que a gente pode chamar de depressão, de ansiedade, de diversos desdobramentos dessa ideia, né? Mas agora eu jogo para você a bola.
Então, a gente pode falar que a maioria dos transtornos mentais advém da forma como a gente lida com esse passado, presente e futuro, né? As emoções e os sentimentos são ligados a esses tempos. Então, a pessoa, por exemplo, a ansiedade seria, muitas vezes, o ligado ao futuro, o estresse seria o excesso de presente, né? A pessoa tá tucanada com aquele presente, e a depressão estaria um pouco mais ligada ao passado. E as emoções, se a gente fosse separar também, poderia classificá-las. As que remetem mais ao passado e as que remetem mais ao futuro. Então, é legal isso que o Gu fala, da gente ver estratégias para focar no presente. Né? A meditação, por exemplo, que é uma coisa da naturologia que as tradições orientais estudam bastante, ou as técnicas de respiração, de visualização, de contemplação, a básico delas é nos trazer para o presente. Né? Quando a gente começa a olhar para o presente de uma forma mais positiva, agradecendo esse presente, por exemplo, exercendo a gratidão, a gente está focando no agora, né? Agradecendo, tendo uma visão positiva sobre o presente. Acho que isso é legal também de falar. Será que agora a gente entra nos rituais para o período atual? Uhum. Antes eu só queria falar, Dani, que você disse sobre a questão de meditação e tal, né? Eu estava dando uma investigada também, a gente está com diversas plataformas, né, sites e projetos que têm falado questões relacionadas a como ter uma saúde mental melhor no momento, né? E aí depois, se a galera também tiver interessada, pode me mandar mensagem, a gente escreve certinho, né, explica certinho, mas tem um que chama humanavida.com.br, né, são podcasts que vão estar falando sobre, com pessoas estudiosas do Brasil e de Portugal, que vão falar sobre técnicas meditativas, que vão falar sobre como encarar esse momento da pandemia, né? Então, eu acho que agora, né, como a gente está nesse momento de isolamento, e, bom, você é professor, eu também sou, a gente sabe o quanto a gente está dependendo dessas plataformas, né, não só do Instagram, mas, enfim, Facebook, Meeting, Zoom, Teams, né, são inúmeras plataformas que a gente está até descobrindo agora, né, então, o quanto a rede, né, pode ajudar muito nesses processos, né. E aí você falou do ritual, eu também lembrei de um comentário que uma pessoa tinha feito na postagem lá, Dani. Como que era que ela tinha perdido o pai? Como que é? Nossa, agora eu não vou ter que olhar o print. Mas eu acho que caminhava nesse sentido, assim, né? Que ela, não, dela era mais a questão da dificuldade de lidar com esse processo da perda, né? Mas o lance do ritual, eu acho importante a gente falar que o que acontece no momento da pandemia é que os rituais mudam, né? Como a gente falou, as pessoas continuam morrendo, né? Só que a grande diferença é que morre, mas a celebração não é mais a mesma. Eu não posso fazer aquele velório com aquele monte de gente, abraçar todo mundo que está chegando, né? Essa é uma indicação até da própria Organização Mundial de Saúde, né? Então, é isso, né? Essa é a ideia, Fal. A ideia é falar um pouco de como auxiliar nesse processo, né? Qual que é o grande lance, Dani? Qual que é o grande X da questão? O que que é um velório? Um velório é um rito de passagem, né? E existem diversas formas da gente fazer um rito, mas aqui a gente tem essa prática mais comum do velório, né? No dia de finados, visitar o cemitério, né? Mas é uma coisa cultural, né? É uma coisa que, por exemplo, no México é totalmente diferente, né? O velório tem outra característica, o dia de finados é uma outra concepção, né? Eu tive a oportunidade de estar lá no Dia dos Mortos, então é uma outra pegada. Então, o que a gente está tendo que fazer agora nesse momento de pandemia? E não só com as pessoas que têm parentes que morreram com Covid, mas
com qualquer pessoa que tenha parente que morreu agora, porque a maior parte dessas pessoas não vai desenvolver o ritual padrão, que é um velório cheio de gente para poder abraçar e ser acalentado de alguma forma. Então a gente precisa, é necessário ter um ritual de passagem para isso, né? E a Ana Cláudia, até nessa palestra que eu assisti dela, ela falou sobre o ritual de uma mãe que perdeu um filho. No caso, o filho tinha morrido de Covid mesmo, então né, já estava certo, o caixão era lacrado. E qual que é o problema agravante da Covid, né? A gente não consegue ter mais contato com o parente, né? Chegou na porta do hospital, meu amigo, tchau, entendeu? Você não sabe se sai de lá, né? Você não sabe quanto tempo vai ficar lá e você não tem mais notícias enquanto está lá. Você tem acesso a boletim médico quando você vai ligar em um hospital, mas você dificilmente tem contato com a pessoa, né? Em muitos casos ela já tem que ser entubada, ela não pode mais estar fazendo uma videochamada e fazendo contato. Então, mas voltando, né? Essa mãe perdeu o filho e o que que ela fez? Ela sabia que a funerária ia fazer o transporte do filho e ela não poderia estar nesse enterro, no velório, principalmente porque ela era grupo de risco. E aí ela fez o que? Ela pediu encarecidamente para a funerária passar com o carro da funerária em frente à casa dela, né? Então, qual foi o processo? Ela criou um ritual para esse momento, né? Os rituais, eles são importantíssimos em todos os ritos de passagem, né? Ele é o que marca, ele é um divisor de águas. O ritual, ele é responsável por findar um ciclo e, ao mesmo tempo, começar outro ciclo, né? Por isso que eu particularmente gosto muito desse processo ritualístico, né? Então, a gente que é da academia sabe, né? Tem uma defesa de dissertação, a defesa do doutorado, né? Então, é um ritual importante, né? É um marco significativo. Então, existem várias formas da gente fazer ele ser marcado e pensado para abrir um portal para uma nova jornada, né? E, e ele pode ser simples, né? Ele pode ser simples. Eu gosto de citar o caso que a Maís, lembra a Maís, que se formou com a gente? Ela contou que ela perdeu a avó, e a avó estava em Curitiba, isso antes da Covid, e, e o filho dela não tinha lidado muito bem com aquilo, né? O mais velho. E até que um dia ele decidiu escrever uma carta para a Bisa. E aí ele falou, bom, a Bisa está no céu, eu vou mandar essa carta para o céu, para a Bisa. E aí pegou um balão de gás hélio, amarrou a carta e soltou essa carta, né? E nesse momento participou a mãe, participou ele, participou o irmão, participou o pai, todo mundo. Foi um ritual de passagem, né? Para ele tentar aliviar esse processo. Inclusive, agora também tem um outro portal na internet, que é o Infinito e etc. Né? Depois eu posso passar com calma por mensagem para quem tiver interesse, que está desenvolvendo uma cartilha com diversos rituais de passagem que são que podem ser feitos online, né? Também tem um outro site que é Inumeráveis. Eles estão fazendo, o logo não somos números, somos pessoas. E aí tem uma lista ali de várias pessoas que morreram por conta do Covid e mensagens para cada uma dessas pessoas que morreram, né? Então, são formas da gente ritualizar essa passagem que, nesse momento, é de uma importância maior do que sempre foi, né? Acho que a gente pode falar também, muitas pessoas fogem, né, desse momento, não querem falar. A terapia, né, seja com psicólogo, naturólogo ou psiquiatra, para quem não está conseguindo, está percebendo que esse luto está se tornando, vamos dizer assim, um luto a gente chama de patológico, conversar com um profissional pode ser uma estratégia, né? Ou utilizar algumas terapias também, na naturologia. A gente tem simbolicamente a utilização de florais, de aromaterapia, tratar partes do corpo que tem relação, né? A medicina chinesa vai relacionar as emoções com os órgãos. Então, acho que também essas outras estratégias da naturologia também pode ser legal da gente falar um pouco, né, Gu? E Manda bala, Dani.
e acho que nesse sentido nós temos muita dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. Os homens têm mais dificuldade do que as mulheres, né? Por algo cultural, engessado, né? Então, enquanto uma mulher, por exemplo, pode chorar por alguma coisa, um homem pode ficar mais violento, né? Isso varia de acordo com a cultura, com o gênero, também com características da criação daquela pessoa, né? Mas o falar é algo que sempre pode ser bom, né? Falar com aquelas pessoas próximas, né? Que você tem um amigo, não precisa ser uma ajuda só profissional. Às vezes a gente tem que ter a nossa rede de apoio, né? Que são os amigos, aquele irmão, aquela irmã, um parente que você tem mais ligação. Também pode ser uma estratégia, porque muitas pessoas gostam de se isolar, não quer comentar, fica muito nessa questão como se estivesse fugindo, né, do processo, da realidade, de tudo que está acontecendo, como agora no Covid também. Muitas pessoas não estão achando que nada está acontecendo, algumas pessoas acham que não querem acreditar, né, na epidemia, acham que quer pormenorizá-la, né? Então, acho que cabe a gente falar que os Estados Unidos passou de 100 mil mortes. E a gente parece que deixa, quando a gente começa a morrer tanta gente, que a gente perde aquela nossa compaixão, né? Aquele nosso sentimento de que aconteceu algo inesperado, como quando, por exemplo, cai um avião. Por que quando cai um avião vira notícia? Porque não era uma morte, acontece uma morte que não é previsível, né, Gu? Morreu pessoa que ninguém estava esperando que morresse. É muito diferente morrer um parente nosso de uma tragédia ou num coronavírus, uma pessoa bem saudável, do que morrer aquela pessoa que já está acamada, que já está num paciente terminal, que já está longo tempo passando, já está como se fosse nos avisando, né, que o pulso de morte é maior do que o pulso de vida. Então, às vezes, a gente tende a normatizar esse processo de morte de tanto que está acontecendo. Mas os números estão subnotificados, mas o que a gente precisa relatar é que são 1.000 mortes. As que estão sendo relatadas é mais ou menos 1.000 mortes por dia. Fora as que demoram a ser notificadas, ou as que não estão tendo a real, né, do que as pessoas morreram, né? Não tem teste, ou morreu porque não tem leito e morreu de outra coisa, né? Ou morreu, por exemplo, a pessoa agora faliu na epidemia e suicidou, né? Acho que cabe falar um pouco não sei se a gente fala um pouco do suicídio, né? Que dá uma live, né, para falar só sobre o suicídio, mas assim, as pessoas estão tendendo a naturalizar o suicídio também, né, que tem várias questões filosóficas que a gente pode trazer, mas assim, o que a gente pode falar? Há um tempo atrás, a gente não tinha essa quantidade de suicídio que tem hoje. Suicídio é considerado a segunda principal causa de morte em jovens de 15 a 29 anos. A gente teve uma aluna da natrologia que trancou o curso, né, ex-modelo, e trancou o curso para se tratar, né? E a gente depois recebeu a notícia que ela tinha suicidado, né? Então o luto também tem essa característica de assim, é uma morte não esperada ou uma morte esperada, né? E que acho que isso também traz um sofrimento maior. Você toca num ponto, Dani, que é a ideia principal ali da ideia do luto, né? Quando eu falei sobre o luto, que o luto está relacionado com a questão do amor, né? Então, quando cai um avião, como você falou, né? Existem as pessoas que são mais empáticas à situação, mas é claro que se uma pessoa que eu amo muito estava dentro daquele avião, aquilo me choca mais, me afeta mais do que se é um avião, mesmo que ele tenha, sei lá, 200 pessoas e eu não conhecia ninguém.
né? A minha forma de empatia, tendo uma pessoa que eu amo dentro daquele avião e não tendo, é diferente. Por isso que parece que na pandemia, nesse momento, as coisas começam a ter um efeito, um baque maior quando, opa, então é a mãe daquela minha amiga que está internada? Ou é a irmã do meu amigo, né? Então, quando está próximo, né? Quando está mais próximo, as coisas afetam mais, né? E aí o processo, o buraco, ele fica mais embaixo. E é claro, o que você falou está sendo já contabilizado isso, né? O suicídio, ele está tendo um progressivo aumento agora, no tempo da pandemia também, né? Só que é como você falou, tem pessoas que, sei lá, antes já acontecia isso, né? Teve um acidente de carro. Na verdade, foi um suicídio, mas foi no óbito Contabilizado. dele, foi contabilizado como um acidente de trânsito, né? Mas foi um suicídio, né? Então, agora, na época da pandemia mesmo, que você nem tem contato direito com a pessoa, né? A gente viu acontecer na Espanha, na Itália, não sei se isso já aconteceu no Brasil, mas, tipo, encontrar a pessoa morta no apartamento. E a galera fala, ah, não, ele já estava doente, era Covid, né? Daí você não sabe se é Covid, se a pessoa se matou, enfim, né? Notificar isso agora também está bastante difícil, né? Eu acho que tem sido um momento de desafio em todas as esferas, né? Que é como você falou lá no começo. E isso afeta a nossa saúde mental de forma absurda, né? Absurda. E a rede de apoio, né, como a gente conversou aqui, a galera também citou, ela é fundamental nesse processo, né? Eu tenho recebido, às vezes, do nada, num dia nada a ver, eu recebo uma ligação por vídeo no WhatsApp. Eu falo, caraca, velho, o que tá me ligando? Mas é isso, né? É ver a pessoa, trocar uma ideia. Pessoas que você não via há um tempão, assim, fizeram contato comigo. Essa semana foram 3 pessoas. 2 que eu estudei na pedagogia, um outro amigo de infância aqui de Ourinhos, simplesmente ligou, né? A gente está, no momento, necessitando dessa rede de algum jeito, né? E aí, só para não perder ali o comentário, né? A Renata mandou uma mensagem falando que fez uma transmissão do enterro da avó, né? Por videochamada. É uma estratégia para esse momento, né? Então, é um processo realmente, né? E aí a Janaína também está falando, né? Que ontem faleceu a irmã do amigo, né, e a primeira morte mais próxima, e ver o sofrimento da família, e não poder visitar, é uma forma também da gente acreditar nisso, né? E é o que a gente está dizendo, o luto tem a ver com amor, com afeto, com afinidade, né? Então, quanto mais impactado pelo afeto e pela afinidade a gente está, maior o nosso processo de luto, né? E claro, a gente tende a acreditar, porque, meu, tá acontecendo aqui, né? Ninguém está inventando. Maravilha, Gu. Será que agora a gente fala. O que que você acha? Já estamos quase 40 minutos de live. Calma aí, E eu aqui. acho que você podia dar uns toques aí mais das práticas integrativas nesse processo, Dani, da saúde mental. Você falou da meditação, mas eu acho que você podia dar um toque de algumas outras práticas, né? Enfim, vamos entrevistando o Daniel. Dani, tô aqui, tô mal, não tô legal, não tenho uma rede de apoio, mas também não tô afim. Mas eu tenho algumas coisas aqui em casa que talvez eu possa usar, né? Umas ervas, um óleo essencial, né? Fala aí, o que que eu posso fazer para dar uma tranquilizada na minha saúde mental nesse momento? Então, a gente pode comentar um pouco de cada terapia, né? Os florais de Bach são famosos, são substâncias extraídas de flores, não é homeopatia, né? Foi sistematizada na Inglaterra. E cada flor, cada essência teria uma característica de determinados comportamentos, personalidades, emoções, pensamentos. Então, os florais de Bach são muito usados no âmbito da naturologia, né? Junto com a aromaterapia, são as principais práticas utilizadas. E tem um floral que a gente pode usar, que é chamado o floral da emergência, Rescue Remedy, que vende em praticamente qualquer farmácia de manipulação. Ele não tem contraindicação e nem interação medicamentosa, ele é seguro. Já orientei alguns TCCs, acho que a maioria das pesquisas com seres humanos que eu fiz, acho que as terapias, uma das que eu mais fiz foi com florais. A gente observou melhora significativa no estresse,
teve outra pesquisa que foi com ansiedade, outra pesquisa com insatisfação corporal. Agora um orientando meu fez sobre depressão com floral, uma fórmula de floral também. A gente percebeu que algumas pessoas em um mês diminuíram 50% dos sintomas delas de depressão pelo PHQ-9, que é um instrumento de avaliação, que isso remete à recuperação da depressão. Então, esse Floral Rescue Remedy, ele não exige um profissional para indicar, qualquer pessoa pode tomá-lo, né? Pode ser uma ajuda, pode ser tomado de recém-nascido, pode tomar, a pessoa que está paciente terminal pode tomar. A indicação é 4 gotas, 4 vezes ao dia, mas se a situação estiver muito grave, como por exemplo hoje foi a morte, pode tomar de 10 em 10 minutos esse floral. Acho que é uma boa estratégia das pessoas utilizar. Claro que se perceber que está aparecendo outros sintomas, não está melhorando, aí eu sugiro procurar um naturólogo, um psicólogo, um psiquiatra. Falar, como o Gustavo falou, é muito importante. A natrologia parte dessa premissa da interagência, né, que é a relação do profissional com o interagente. A gente não chama nem de paciente, nem de cliente, a gente chama de interagente. Esse interagir, que é essa troca, essa relação que tem como característica a escuta acolhedora, né, o acolhimento, o estímulo à autorreflexão, o autoconhecimento, o autocuidado, né, pode ser também muito importante nesse momento. Então, podemos falar também da aromaterapia, que são óleos essenciais. O nosso olfato é o nosso sentido mais primitivo, então quando a gente inala alguma coisa, a gente não consegue filtrar, né? Aquilo já vai ter uma reação no nosso cérebro, né? E tem até indicado algumas essências, alguns óleos essenciais que são indicados até para lidar com essa perda e com esse luto. Mas a gente poderia falar um óleo essencial que é seguro, né? 2, por exemplo, laranja e lavanda, que são amplamente utilizadas, são seguras, tem bastante estudo. A lavanda tem estudo, a gente também já fez estudo aqui para dor, já fez para ansiedade. Ela é medicamento para insônia lá fora, né? Chama Silexan, que é um medicamento à base de óleo essencial de lavanda para insônia. Então, o óleo de lavanda, ele traz esse equilíbrio do racional e do emocional. Ele dá a gente chama como se fosse, como se ele equilibrasse, né, esse polo emoção, razão, ao mesmo tempo que diminui esses pensamentos, esse aspecto mais dessa mente um pouco agitada. E a laranja também é um óleo barato, fácil de encontrar. Quando a gente descasca a laranja, a gente sente aquele cheiro, é o óleo da laranja. Tem bastante estudo também sobre a laranja para ansiedade, por exemplo. Ele é um óleo mais estimulante, é conhecido como óleo da felicidade, né? Então, esses óleos cítricos têm a capacidade no nosso cérebro de liberar dopamina e serotonina, que pode nos ajudar a encarar melhor a situação, né? Então, acho que dando esses 2 exemplos, uma prática que eu gosto de autocuidado muito fácil de fazer é o banho quente de pés, né? Que além de melhorar o sistema imunológico, de melhorar a circulação, eu recebi a recomendação hoje do Ministério de Saúde da Índia, o Ayush, sobre naturopatia, e a recomendação até para o Covid, para fortalecer o sistema imunológico, ou para sintoma brando, uma das recomendações é o banho quente de pés. E o banho quente de pés, ele tem simbolicamente, se a gente pensar o quê? Quando a gente está muito triste, a gente tem 3 polos, a antroposofia fala, né? O querer, o sentir, o agir, né? O pensar, o sentir e o agir. E a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer com a polaridade, trabalhar lá com os pés, que é fortalecer, como se fosse fortalecer nossa raiz, levar sangue para lá, levar calor para aquela região. Então, também pode ser uma estratégia para diminuir os pensamentos, para trazer um pouco de tranquilidade, de paz. Né? E eu acho, Dani, esse ponto que você tocou é interessante a gente pensar, né? A mídia está falando bastante
do Covid e tudo mais, né? Fala da máscara, fala do álcool em gel, mas eu acho que uma coisa que é simples de ser trabalhada, simples quer dizer, né? Não é que é simples, né? Mas que tem que ser alertada de alguma forma é o sistema imunológico, né? Estando com o sistema imunológico mais fácil, eu tenho uma barreira um pouco maior com relação a todas as doenças que eu posso ter contato, né? Então, acho que isso é uma sacada também, né? Que pouca gente tá falando. E aí já até pega o gancho que a FAO disse ali, né? Que a questão nessa crise, né, da pandemia que os mais atingidos são os pobres e menos favorecidos, né? E é claro que é, né? E isso que a gente está falando aqui, por exemplo, de um sistema imunológico, está totalmente ligado com essa questão, né? Poxa, quanto menor minha possibilidade financeira, econômica, mais complicado eu conseguir ter acesso a uma boa alimentação, né? A medicamentos que possam fortalecer meu sistema imunológico, a fazer exercícios de uma maneira adequada para melhorar esse sistema imunológico, né? Mas isso é algo muito importante, né, que tenho escutado pouco ser falado, né, essa potencializada no sistema imunológico de alguma forma, né? E pensando nessas pessoas mais vulneráveis, é, as práticas corporais, como o exemplo da meditação, tem aplicativo gratuito, tem YouTube, tem gente fazendo live sobre meditação. Então, a meditação também, ela não tem custo, né? E ela é bem desmedicalizante, vamos dizer assim, porque ela dá autonomia, ela empodera o sujeito, né? A gente não precisa. E as pessoas têm esse preconceito de achar que meditar é estar lá 1 hora sem fazer nada. Não. Eu posso começar com 5 minutos. Tá ali 5 minutos. Existem algumas técnicas, uma delas é através da respiração, mas pode ser escaneando o corpo, pode ser por visualização, né? Existe por várias técnicas de fazer essa meditação, esse aspecto contemplativo. Então, acho que também é legal falar da meditação, que ajuda a aliviar um pouco o sofrimento. E Dani, e assim, a gente não tá, e a gente tá num momento que é total esse, né? É total a conexão consigo, né? No máximo com a outra pessoa que mora ali junto com você, né? Então, é um momento ideal também para começar práticas que a gente nunca imaginou fazer. Por exemplo, sei lá,